mostrar aqui quais foram os exercícios que eu selecionei, que vai chegar aí no aplicativo, no e-mail de vocês, e tá também no Google Sala de Aula, beleza? No Google Sala de Aula. Então, deixando aí de conversa fiada, indo para o que realmente interessa, certo? Espero que todos estejam aí conseguindo me ouvir perfeitamente. Eu selecionei alguns exercícios para a gente realizar hoje, alguns procedimentos, certo? Que procedimentos são esses? Por exemplo, ele quer que a gente represente, no caso, cada um desses itens aqui, na sua forma decimal. Esses números aqui, todos os itens, A, B, C, D, E e F, eles estão, no caso, aí, na forma decimal, ou na forma de fração. Então, estão na forma de fração, e a gente vai, no caso aí, transformar para números decimais. O que são números decimais? São números que podem ser representados aí por vírgula, que podem ser representados por vírgula. Então, por exemplo, a letra A. Como é que eu resolvo aí essa letra A? A letra A, ele traz o seguinte, ó, é 52 dividido por 10, certo? 52 Que página, professor? dividido por 10. Página 177, exercício 2. 177, exercício 2. E ele quer que eu transforme esse número, no caso aí, em forma de fração. Mas veja bem, galera, olha só, toda vez que eu tenho um número no numerador, e for um número, no caso, no denominador, que for 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, por exemplo, se for 10, certo? Eu vou andar, no caso, uma casa para a esquerda. Então, eu vou reescrever aqui o 52, certo? Reescrevo o 52. E aí eu observo, o 10, ele tem quantos zeros? O 10 tem apenas um zero. Então, eu vou colocar apenas uma casa depois da vírgula. Por quê? Porque o 10 tem apenas um zero e eu tenho que ter apenas uma casa depois da vírgula. Isso é uma das formas de fazer esse exercício, certo? Tranquilo? Conseguiram compreender essa parte? Deu para entender? Tranquilo essa parte? E se eu quisesse, por exemplo, escrever, por exemplo, de uma outra forma? Vocês concordam comigo que 52 aqui, ó, 52 sobre 10, eu também poderia escrever 50 mais 2 dividido por 10? Eu não poderia escrever assim? E eu também poderia fazer o seguinte, ó, poderia pegar aqui minha caneta azul, certo? Esse azul clarinho e separar 50 para 10, certo? 50 dividido para 10. Poderia pegar aqui minha caneta roxa e dividir o 2 por 10, que ficaria mais 2 dividido por 10. Então, 50 dividido para 10 é igual a quanto? Igual a 5. Então, isso daqui dá igual a 5. Mais, aí no caso aí, ó, 2 dividido por 10, basta eu escrever 0,2, porque 2 dividido por 10, o 10 tem apenas um zero, então tem que ficar aí, no caso, com um zero depois da vírgula, certo? Com um número, zero não, um número depois da vírgula. Se eu somar R$ 5 mais 20 centavos, R$ 5 mais 20 centavos, eu vou ficar com R$ 5,02. Tem essas duas formas de utilizar. Essa forma que eu acabei de fazer é muito procedimento matemático. Essa outra forma aqui que eu fiz, vai ser a que eu vou ter preferência, eu quero que vocês também tenham essa preferência, certo? Porque é um raciocínio mais lógico, uma forma de encarar sem utilizar tantos artifícios matemáticos. Então, veja bem, se eu quero escrever 52 décimos na forma decimal, eu escrevo o número 52, certo? E olha lá para o 10. O 10 tem quantos zeros? Tem apenas um zero. Então, tem que ter uma casa depois da vírgula, beleza? Então, eu vou apagar essa parte aqui, que foi só para mostrar como é que faz de um outro modo, beleza? Apenas como é que faz de um outro modo. E vamos resolver agora a letra B. Resolver a letra B. Por exemplo, a letra B, deixa eu pegar minha caneta preta aqui, a letra B, certo? Ela é 52, no caso aí, 52 centésimos.
certo? 52 sobre 100. Então, o que que eu faço? Eu tenho que reescrever o 52 aqui, certo? E aí eu penso, o 100 tem quantos zeros? Tem 2 zeros. Então, tem que ter 2 números depois da vírgula. Então, eu ando a minha vírgula, que está bem aqui, ó, nessa região branca. 1, 2. Coloco a vírgula aqui. Como eu não posso deixar a vírgula sem nada, eu pego e acrescento o quê? Um zero. Beleza? Repetindo o procedimento. Vamos lá. Aqui é 52 centésimos. Eu vou olhar para o 100 e vejo que o 100 tem o quê? 2 zeros. Então, tem que ter 2 zeros depois da vírgula. Então, eu vou escrever o número 52 e vou andar 2 casas a minha vírgula. Andei a unidade, andei a dezena. Coloquei a vírgula aqui. Mas eu não posso deixar vírgula 52. Então, eu apenas acrescento um zero. Então, 52 centésimos é a mesma coisa que 0,52. E aí eu queria perguntar se vocês conseguiram entender, certo? Yasmin já falou aí que fica 5,2 certinho, certo? Então, essa linha de raciocínio. Resolver aí a letra C, certo? A letra C é 77 décimos, 77 décimos. Então, o que que eu faço? Eu escrevo o número 77 e olho para o 10. Então, eu olho para o 10 e vejo aí que o 10 tem apenas um zero. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, eu ando uma casa e coloco a vírgula aqui. Então, 77 décimos é igual a 77, 7 sobre 7, certo? Então, olha só, como o 10 tem apenas um zero, o 10 tem apenas um zero, eu tenho que ter, no caso, apenas um número depois da vírgula, beleza? Olha só, 52 décimos, o 10 tem apenas, no caso aí, um zero, eu tenho que ter um número depois da vírgula, que é o número 2. 52 centésimos, o 100 tem, no caso, 2 zeros, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. 77 décimos, veja bem, eu escrevo 77, o 10 tem apenas um zero, então eu tenho que ter, no caso aí, um número depois da vírgula. Ok? Alguma dúvida? Todo mundo me acompanhando? Posso passar para a letra D? Então, vamos lá. Vou pegar minha borracha, apagar essa parte daqui. Deixa eu aumentar aqui a cor da minha borracha. Beleza, eu vou apagar esses aqui que eu já acabei de fazer. Super fácil, super mega fácil. Letra D. D de dado. Agora ele escreve, ó, 77 sobre 100. Então, eu vou lá e escrevo 77. E olho, o 100 tem quantos zeros? O 100 tem 2 zeros. Se 100 tem 2 zeros, eu tenho que ter, no caso, 2 números depois da vírgula. Então, primeiro número, segundo número. Então, eu coloco a vírgula aqui e acrescento um zero, porque a vírgula não pode ficar sozinha. Então, 77 centésimos é a mesma coisa que 0,77. Beleza? Resolvendo a letra E. A letra E, no caso aí, é 7 sobre 10. Então, eu olho, no caso aí, para o 10. O 10 tem apenas aí um zero, apenas um zero. Então, eu escrevo 7, certo? A vírgula está aqui, eu vou andar uma casa para a esquerda. Coloco a vírgula aqui. Como a vírgula e nem o 7 pode ficar sozinho, eu vou lá e acrescento um zero. Então, 7 décimos é igual a 0,7. Beleza? Tranquilo? Agora, a última questãozinha aí, ó. A última questãozinha. 7 centésimos. Eu vou escrever o 7 sobre 100, copiando o exercício, e vou lá e escrevo 7 aqui. Agora, veja bem, o 100, ele tem 2 zeros. Então, eu tenho que ter, no caso aí, 2 números depois da vírgula. Eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Mas, professor, não tem nada do lado do 7. Como é que eu vou andar 2 casas? E aí não vai ter como, né? Então, o que que eu faço? Acrescento um zero aqui, e aí eu ando, ó, uma casa, outra casa, 2 casas. Coloco a vírgula aqui.
Como a vírgula não pode ficar sozinho, eu vou lá e coloco um zero. Então, 7, no caso, centésimos, tem que ter 2 números depois da vírgula, porque o 100 tem 2 zeros. Então, eu fui lá e escrevi o número 7, acrescentei um zero. Então, ficou 0 e 7, 2 números depois da vírgula. Coloquei a vírgula, e como a vírgula não pode ficar sozinha, eu fui lá e adicionei um número 7. Então, 7 centésimos é a mesma coisa, no caso aí, que 0,07. Um outro exemplo aqui, ó, por exemplo, aqui, deixa eu ver, 9, né? Eu vou colocar aqui esse exemplo aqui, mais um. 9 centésimos. Como é que eu escrevo isso? Eu olho para o 100 e vejo que o 100 tem 2 zeros, então eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Então, eu vou lá e escrevo o 9, certo? Depois do 9, eu adiciono um zero e a vírgula. Agora, eu tenho 2 números depois da vírgula. Eu vou lá e adiciono o zero. Então, 9 centésimos é a mesma coisa que 0,09. Beleza? Agora, deixa eu ir aqui no chat, ver se está todo mundo de acordo, certo? Se está todo mundo de acordo. Vocês conseguiram aí captar? Conseguiram compreender? Está todo mundo restante conseguindo acompanhar certinho aí? Luiz Felipe também, que entendeu. Maria Clara também. Então, beleza, estão compreendendo, né? Perfeito. Fácil, né, galerinha? Essa parte aqui. É só andar uma casa, acrescentar zero, ver quantos zeros o 10, o 100, o 1000 tem, e por aí vai. Tranquilão, né? Vamos fazer mais um exercício e para essa parte aqui de baixo. Agora, olha só. Dê a fração correspondente a cada número na forma decimal. Agora, olha só, nesse exercício aqui, nós saímos da forma de fração e fomos para a forma decimal. Agora, nesse exercício aqui, nós vamos sair da forma decimal, no caso aí, e ir para a forma de fração. Então, resolvendo a letra A, que também não tem muita dificuldade, vocês vão ver que é facinho. Então, eu vou escrever aqui, ó, letra A. A letra A, ele fala que é 1,3. Beleza, como é que eu escrevo isso em forma de fração? Eu vou escrever o número sem a vírgula. Não é 1,3? Eu vou ignorar a vírgula. Eu vou escrever assim, ó, 13. Então, eu esqueço a vírgula, escrevo 13. E aí, pego e penso, tem quantos números depois da vírgula? Tem apenas um número depois da vírgula. Então, eu vou ter que colocar o 10. Por quê? Porque o 10 tem apenas um zero. Beleza? Então, veja bem, eu escrevi o 1,3, certo? Escrevi 1,3. Depois, escrevi ao lado aqui, ó, o 13, desconsiderando a vírgula. E aí eu vou pensar, quais dos números tem apenas um zero? O 10? É o 100? É o 1000? Não, né? O único número que tem apenas um zero, no caso, vai ser o 10. Então, eu vou lá e divido por 10. A mesma linha de raciocínio eu vou aplicar para a letra B. Veja bem, a letra B é 0,13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o 13, apenas o 13. Então, eu escrevi apenas o 13. O 13 tem quantos números depois da vírgula? Tem 2. Então, eu tenho que ver qual dos números tem 2 zeros. Qual número tem 2 zeros? Não é o 100? Certo? Então, se é o 100, então, eu vou escrever aqui sobre 100. 0,13 é igual a 13 sobre 100. Repetindo o procedimento. Vou repetir novamente essa questão aqui, ó. Letra B. Então, o que eu vou fazer? Eu escrevo 13 e vejo quais dos múltiplos de 10, no caso aí, tem 2 zeros, ou seja, 2 números depois da vírgula. Então, o que tem 2 números depois da vírgula é o 100. Então, eu venho aqui e escrevo o número 100. Beleza? Resolver a questão D. A questão D. Beleza? A questão D não, né? É a C, né? É a C, eu pulei. Eu pulei a questão C. Questão C, que é 0,0
13. Como é que eu escrevo esse número? Então, eu olho, né? O que eu vou olhar? Tem um 13. Eu vou lá e escrevo o 13. Escrevi o 13. Quantos números o 13 tem? Quantos números tem depois da vírgula? Tem 1, 2, 3. Tem 3 números depois da vírgula. Então, eu tenho que dividir, no caso, por 10? Não, porque o 10 tem só um zero. Vou dividir por 100? Não. Por quê? Porque o 100 tem apenas, no caso aí, um zero. 2 zeros. Eu vou escrever o 1000. Por quê? Porque o 1000 tem 1, 2, 3. 3 zeros. E esse número aqui tem 3 números depois da vírgula. Então, eu vou lá e divido por 1000. Então, 0,013 é igual a 13 milésimos. Tranquilo? Todo mundo me acompanhando aí? Todo mundo de acordo? Compreenderam essa outra linha de raciocínio? Perfeito? Então, vamos aqui avançar mais um pouco. Agora surgiu um que é diferente, né? Vou apagar isso daqui, que eu preciso de mais espaço. Beleza? Vou apagar essa partezinha aqui, certo? E vamos aí resolver, no caso, a letra D. A letra D. Então, vou escrever a letra D bem aqui. A letra D, galera, o que eu vou fazer? Vou copiar esse número aqui sem a vírgula. Vou copiar esse número todinho aqui sem a vírgula. Então, ele fica, no caso, 4002. Agora, eu olho para esse carinha aqui, ó. Deixa eu copiar ele aqui para não ficar olhando lá para o outro lado. Ó. 4,002. O que eu vou fazer? Tá vendo esse número aqui que ele tem uma parte inteira e uma parte, no caso aí, ó, decimal? Então, eu vou escrever ele completo. 4002, certo? Agora eu olho, ele tem quantos números depois da vírgula? Não é 3 números depois da vírgula? O 10 tem apenas um zero, então não pode ser o 10, tem que ter 3 zeros. O 100 também não pode, porque o 100 tem apenas 2 zeros. Agora olha o 1000. O 1000 tem 3 zeros, e esse número tem 3 números depois da vírgula eu tenho 3 números. E aqui tem 3 zeros, então eu vou dividir por quanto? Por 1000. Então, fica, no caso aí, 4.002, certo? 4.002 milésimos, beleza? Tranquilo? Letra E. Letra E. A letra E, certo? É 0,085, a letra I. 0,085. Tranquilo? Então, eu vou lá e vou escrever apenas o 85. Vou lá e escrevo apenas o 85. E agora penso, quantos números depois da vírgula 0,085 tem? Ele tem 1, 2, 3 números depois da vírgula. Então, eu vou escolher um número que tem o quê? 3 zeros. O número que tem 3 zeros é o 1000. Então, eu vou lá e divido por 1000. Então, fica aí, no caso aí, 85 milésimos. Belezinha? Tranquilo? Super fácil? Todos me acompanhando? Vamos aí agora resolver, no caso, a letra F. A letra F. Alguém consegue me dizer? Essa letra F aqui, como é que é? 0,3. Qual é o número que vai ser representado? Alguém consegue aí me dizer como é que eu vou fazer a representação daquele número ali? 10. 10 o quê? 3 décimos. 3 décimos. Justamente, é isso mesmo, Yasmin. 3 décimos aí, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Marielle escreveu 3 décimos. Luiz Felipe escreveu 3 décimos, 3 décimos. Luiz Felipe. Isso aí, certinho, galera. Então, como é que eu vou escrever? Ó? Eu vou escrever o número 3, certo? Eu vou escrever o número 3 e vou olhar. O 3 tem quantos números depois da vírgula? Esse daqui, ó, esse algarismo tem quantos números depois da vírgula? Apenas um. Então, eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 10. Vou dividir por 10. Letra G. Letra G aí de gato. 2,97. 2,97. Deixa eu apagar isso daqui para ganhar um pouquinho de espaço, né?
A gente está ficando sem espaço, vou apagar essa parte aqui, para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Pronto, perfeito. Tranquilo? Então, vamos lá, letra G, certo? Letra G. A letra G é 2,97. E aí? A letra F vocês acertaram. E essa? Quem me ajuda nessa questão aí? Da letra G. Como é que eu escrevo a letra G? Quem vai se arriscar aí, ó? 2,97. Como é que eu escrevo 2,97 na forma fracionária? Tic-tac. Quem vai me ajudar? 2 centésimos. Como assim, Luiz Felipe? 2 centésimos? 2 centésimos. O que mais? Complementa a sua resposta, Luiz Felipe. Mas é por esse caminho aí mesmo. Yasmin falou que sabe 297 sobre 100. Marielle falou que ainda não sabe, mas vai saber agora. Olha só. Toda vez que o número ele for, no caso, uma parte inteira aqui, ó, eu posso escrever ele completo, ó, 297. Vou escrever ele assim, ó, 297. Agora, ele tem quantos números depois da vírgula? Ele tem 2 números depois da vírgula. Então, por 10 não pode, porque o 10 tem apenas um zero. Então, o 100 tem 2 zeros, e esse daqui tem 2 números depois da vírgula, então eu vou dividir por quanto? Por 100, certo? A resposta aí, certa aí da Yasmin e da Marielle foram corretas aí na linha de raciocínio. Agora chegamos aqui na letra H. Essa letra H, quem vai acertar essa letra H? Vou esperar a resposta. É 1,005. 1,005. 5 sobre 1000? Como? 5 sobre 1000? Não, não é 5 sobre 1000, porque tem aquele 1 ali, ó. Acho que se você esqueceu, se fosse um zero... Eu falei 5 sobre 1000. Ah, certinho, acertou. Não escutei que você falou o 1000, eu escutei só o 5. Acho que abafou o microfone na hora. Mas é isso daí mesmo, certinho. Outras respostas aqui, ó, certinho também, ó. O Luiz Felipe escreveu por extenso, que também está certo. A Camille também colocou aí, ó, 1.005 sobre 1000. Ana Júlia também 1.005 sobre 1000. A Yasmin também acertou, ó, 1.005 sobre 1000. E o Luiz Felipe aí também aí, 1.005 milésimo. Exatamente, galera, vocês acertaram. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu escrevo o número sem a vírgula, vou escrever ele sem a vírgula aqui, ó. 1005. 1005. E aí, vou dividir pela quantidade de números que tem zero, né? Então, eu tenho 1, 2, 3. O número que tem 3 zeros, no caso, é quem? O 1000. Então, eu vou lá e divido por 1000. Então, isso daí seria 1000 por 1000. Esqueci aqui do outro zero, coloquei só o 100. Então, ficaria 1.005 milésimos, igual aí o Luiz Felipe escreveu. Galerinha, de 1 a 5, nível de dificuldade, de 1 a 5, quais são os níveis desses exercícios? O que vocês acharam? A Yasmin falou que é nível 0, extremamente easy, facinho. Luiz Felipe colocou aí de 1 a 5, 2, então tá para mais fácil do que difícil. O Guilherme também escolheu aí um nível 1, fácil. Marielle também escolheu um nível fácil, aí, nível 2. Então, vocês estão conseguindo. E os demais? Estão conseguindo acompanhar? Surgiram alguma dúvida? A Ana Júlia foi lá e escreveu em forma decimal, 0,00001. Super fácil, né? Basta ler que já sabe a resposta, né? Nem precisa pensar, né? Tranquilo, galera? Então tá tudo certinho, vocês estão conseguindo acompanhar direitinho. Agora, olha só, me acompanhem aqui, ó. Vamos entrar aqui na nossa sala, ó, 6º ano, no nosso Google Sala de Aula. Olha só, no dia 29, que foi aí na nossa quarta-feira, eu postei essa atividade aí para vocês, que a Ana Júlia até já escreveu tarefa enviada, certo? Tem 2 comentários, Maria Letícia também enviou. Eu passei as atividades lá da página 177, né? A 2 e a 3 eu acabei de fazer aqui na aula, mas eu quero que vocês refaçam, beleza?
Eu quero que vocês refaçam, porque vendo o professor fazendo é uma coisa, vocês fazendo é outra. E matemática não se aprende olhando, se aprende fazendo, se aprende errando, aprende acertando, aprende ficando com dúvida, aprende de todas as outras formas. E lembra aquela conversinha que a gente teve na época da aula presencial. Quando surge uma pergunta, a gente para, pensa e apenas depois responde para evitar erros. Então, sempre vão seguindo essa linha de raciocínio. Viu o exercício? Você para, dá uma olhada, dá uma refletida, depois você pensa mais um pouco e só por fim você coloca a resposta apropriada. Então, como é que vai funcionar essa atividade? É lá da página 177 do livro A Conquista da Matemática. Eu selecionei os exercícios 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, é para fazer esses exercícios aí. Tranquilo? A data de entrega, sexta-feira que vem. Então, tem um bom tempo aí, olha só quantos dias, ó. Então, olha só, até dia 5, 7, 8, 9, 9 exercícios, 9 dias. 9 dias vocês têm para fazer e entregar esses exercícios, dia 7/8. Não entreguem fora do prazo de entrega, belezinha, galerinha? Então, veja bem, expliquei essa parte para vocês, eu vou encerrar a aula por aqui. A primeira semana de conteúdo é justamente isso. Lembrem-se aí, ó, que o objetivo nosso da semana, eles foram o seguinte, né? Foram compreender os números racionais de outra forma. Lembrando, o que são números racionais? É todo número que eu consigo colocar na forma de fração e é todo número que tem vírgula. Pronto. Então, todo número que eu escrevo aí, ó, um número A dividido pelo número B, ou então um número que pode ser escrito aí em forma de fração, certo? Então, se eu conseguir escrever em forma de fração, ou então em forma decimal, número que tem vírgula, é um número, no caso aí, é racional. Então, aqui é a representação, por exemplo, aqui, ó, 3/4, é a representação fracionária dos números racionais, e um outro exemplo aqui, ó, 1,2, é a representação decimal, certo? A representação decimal. Então, todo número que tem vírgula é um número racional. E se ele tem vírgula, eu consigo escrevê-lo, né? No caso aqui, ó, 1,2 é 12/10. Então, representação fracionária, representação decimal. Beleza, até aí tudo bem. Isso aí eu tenho certeza que vocês compreenderam, certo? E aí nós começamos a entender os números racionais na forma decimal, certo? Aí foi aquela tabelinha lá do supermercado que eu trouxe para vocês, a tabelinha do supermercado. E aí o objetivo geral dessa semana era saber, no caso, fazer essa transformação, sair da parte da fração e ir para a parte decimal. Ou então sair da parte decimal e ir para a parte de fração. Então, o objetivo foi esse. Eu acredito que tenha sido atingido, né? Parte de fração. Se eu tenho uma fração, eu transformo em número com vírgula. Se eu tenho um número com vírgula, eu transformo em um número de fração. Então, agora, eu quero que vocês aí façam esses exercícios que eu disponibilizei, certo? E a gente continua a aula aí no nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui. Quanto vai ter prova? Logo mais a gente passa para vocês o dia dessa prova, certo? Mas a prova vai ser final de agosto. Eu não lembro a data exata, mas a prova vai ser no final de agosto e vai ter uma prova de recuperação que vai ser aí, eu acho, na segunda semana de agosto. Não sei ao certo. Mas não se preocupem com isso agora, não. Vamos focar aqui nesses conteúdos, beleza? Então, eu vou interromper a gravação